Olá! Você conhece o significado espiritual das pragas do Egito? Na porção anterior, Moisés tinha recebido a revelação de Deus, enxergado Deus frente a frente, perguntado a seu nome. Foi um momento incrível. E nessa porção a coisa aprofunda. Nesse momento ele volta a ter um contato com o Criador e o Criador dá para ele uma missão que ele nunca poderia imaginar na vida dele, né? De libertar todo aquele povo escravizado. E ele fica perplexo com Deus, falando, você foi eleito para essa missão. Ele fala, mas como? Eu sou cheio de defeitos, eu não fui feito para isso. Deus fala, claro que tudo isso é alegórico, né? E chega no momento e fala, mas como eu vou conseguir? E Deus fala, eu estarei contigo. Essa já é uma frase, né, para a porção de agora. Essa é a frase. É muito interessante, né? Porque se eu estarei contigo, a gente sentindo na nossa vida, nós como Moisés também, a força maior com a gente, nos guiando na nossa missão de levar luz ao mundo. É interessante porque ele tinha uma luta muito difícil. O faraó era o homem mais poderoso do planeta naquele momento. O Egito era muito forte. E ele, líder de escravos, como ele iria conseguir? É muito bonito esse trecho agora, né? E é interessante compreender quem é Moisés e quem é faraó. Como cabalistas, nós sabemos que a Torá é toda codificada. Então são também personagens que moram dentro da gente. Quem é o faraó? O faraó é aquele personagem interno que dá chibatada em você mesmo, que fala palavras negativas, que julga o próximo, que perde a oportunidade da vida, repleto de negatividades. E quem é Moisés? Moisés é o personagem da gente que fala com Deus, que quer sair da escravidão, que reconhece seus defeitos, que é humilde, mas que quer melhorar, sabe que é de dentro para fora, não de fora para dentro a mudança. Então é muito bonito reconhecer Faraó e Moisés dentro de nós. E o que acontece, na verdade, é que vai ter praga, vão ter 10 pragas, né? Nessa porção vão ter 7, depois vamos ter mais 3. E para a gente compreender como essas pragas são necessárias, a gente precisa do código do dia. O código fala, vendo o faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Eterno tinha dito. E o que está acontecendo aqui? Esse texto aparece 10 vezes na Torá. A primeira praga é a praga do sangue no Nilo. Então as águas, né, se transformam em sangue e os egípcios não poderiam beber. Quer dizer, o que está acontecendo? Esse é o significado das pragas do Egito. Cada praga é um golpe no ego. Então o que acontece? Aqueles que tinham prática de contração, como jejum, como espiritualista, podiam ficar um tempo sem água. Mas quem vive só pelo ego, só pelo comer, só pelo beber, só por si mesmo, não consegue. E por que são 10 pragas? Não bastava uma? Porque elas são sucessivas. Há uma grande explicação para isso. O ego esquece. Certo? Então a gente, por exemplo, tem uma revelação na nossa vida. Já aconteceu uma vez com um grande amigo meu, ele teve uma doença, ele falou, eu vou mudar completamente. Eu estava numa direção que não é a direção correta, agora sim eu vou me tornar uma pessoa mais espiritualizada, mais humana, mas a doença passou, ele se curou, passaram os anos e ele acabou voltando a ser como era. Ele veio falar isso para mim uma vez. Isso é comum com todos nós. A vida dá uma chamada, a gente fica com medo. Depois a gente volta como era. O ego faz assim. A gente lembra o que importa e esquece de novo. Por isso é tão importante a gente pensar como a gente pode vencer esse combate do faraó e do Moisés interno. Certo? As pragas acontecem na nossa vida também, pragas. Momento que a gente acha que é muito ruim, às vezes não é ruim. É uma paulada no ego para lembrar do que realmente importa, para você revelar sua face luminosa, Moisés, diante de Deus. E é interessante que tem uma palavra fundamental no meio disso. Consciência. Essa é uma palavra valiosíssima. Ela é mais profunda do que bem e mal. Porque bem e mal são relativos, né? O que é bem e mal para você, o que é para um outro, em determinado momento, em outro. Consciência não, é uma palavra valiosa nessa luta do Moisés e Faraó internos. Como é que a gente pode perceber? O primeiro nível dessa palavra consciência é você perceber que você não está dando o seu melhor para o mundo. Você fala, olha, eu penso demais, eu uso palavras negativas, eu compito com os outros, eu acho que eu tenho que ser um vencedor. A gente sabe que besteira é isso. Vencer a quem? Então essa é a primeira consciência, ela é fundamental. Como falava Gurdjieff, né, a consciência do próprio adormecimento. Isso pode acontecer todos os dias, você lembrar disso. A gente vai subindo uma escada da espiritualidade. Vai estudando, vai praticando, através de meditações, de boas ações, de muito foco. A gente vai subindo nessa escada até que a gente possa chegar um dia, ou várias vezes, esse vai e volta, não é uma vez só, lá no alto da escada. Lá no alto da escada a gente tem uma outra consciência. Já não é a consciência do adormecimento, mas uma consciência do homem que despertou, da pessoa que despertou. E aí você fala, são tantas ilusões, são tantas competições, são tantas lutas internas e brigas e questões, não aceitações. E a vida está pulsando aqui agora. Nós temos os espíritos, os encontros, o amor, tem tanta coisa mais importante e valiosa para a gente focar. E nesse momento a gente consegue acordar,
recuperar o Moisés interno. Essa porção ela é muito profunda, ela é muito bonita. Ela fala para a gente da necessidade de ouvir o chamado. As pragas do Egito são isso. É uma luta que acontece dentro de cada um de nós. A gente precisa compreender essa luta e lutar mesmo contra o nosso ego para deixar libertar um ser repleto de luz. E é claro que uma prática é necessária. Então nós vamos encerrar essa aula que fala desse tema Faraó versus Moisés dentro de nós, e principalmente a palavra consciência, que é tão importante, tão abençoada, fazendo uma pequena prática de consciência e uma coisa que não vem pelo estudo intelectual, só pela prática mesmo. A gente vai fazer uma pequena meditação respirando em autoobservação. Inspire, expira e testemunha. Se vier um pensamento, a gente não nega, a gente observa e deixa passar. Se vier outro pensamento, mais uma vez observe e deixa passar. Até o momento que a gente descobre que a gente é mais do que esse emaranhado de pensamentos. A gente encontra um silêncio, um lugar de conforto, nossa casa original. Vamos respirar um pouco nisso. Sentindo o corpo presente. Sentindo a mente presente, as emoções. A gente não se identifica com nada disso. A gente agora encontra nossa casa original. Vamos preparando para encerrar. Eu desejo uma ótima semana. Shavua Tov!